Fala, Felas. De boa? Felas, bora começar aqui com a resolução da prova, da última prova do IBGE de 2023, cuja banca era da IBFC. Você vai ver que é uma prova bem básica, né? Pouco conteudista e bem direta. Então, vamos lá começar com as questões. Vai ser coisa rápida. Talvez meia hora aqui, ou menos, a gente consiga terminar todas as 20 questões. Você vê que é bem básico mesmo. Vamos lá, questões de texto. Analise o texto abaixo para responder as questões de 0 a 5, ou de 1 a 5. As posições do observador e a paisagem. A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. No primeiro caso, a paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está na rua. Ou seja, a pessoa que olha no alto de um edifício vai ver a paisagem mais extensa do que a pessoa que está na rua. Portanto, ao observar determinada paisagem, é importante considerar sua posição em relação a ela. De acordo com a leitura, assinale a alternativa correta. Posições diferentes não alteram a vista do observador? Alteram. Ele fala que se você estiver num local mais alto, você vai ver mais extenso. A mesma paisagem torna-se mais extensa se observada do alto. Aqui já é a nossa resposta. Gabarito da letra B. A paisagem é diferente se vista por dois observadores na mesma posição. Se está na mesma posição, né? Não vai mudar nada. D. O observador não vê na rua vê a paisagem mais extensa do que aquele que vê no alto. Não, é ao contrário. E. A mesma paisagem torna-se mais extensa se observada da rua não, do alto. Então, questão bem basicona mesmo de interpretação de texto. O único requisito para você poder acertar essa questão aqui é saber ler. Nada de gramática. 2. De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Assertiva 1. No primeiro caso, refere-se ao observador na rua. Vamos lá. Ele fala que isso quer dizer que uma pessoa no alto, por exemplo, vai precisar de estar. No primeiro caso, no primeiro caso é o cara que está no alto de um edifício. É isso mesmo que ele fala? No primeiro caso, refere-se ao observador da rua. Então aqui é falso. Isso quer dizer, refere-se à influência da posição do observador na visão da paisagem. A gente volta aqui. No primeiro caso, a paisagem é observada em uma distância de... Portanto, observar a relação... Cadê? Ah, tá. A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer dizer que a pessoa no alto do edifício vê a paisagem. Então tá, realmente. Isso quer dizer, refere-se à influência da posição do observador na visão da paisagem. Isso aqui é verdade. Portanto, pode ser substituído por mas, porém, contudo. Portanto, geralmente é uma conjunção conclusiva. Mas, porém, contudo, são conjunções adversativas. Então, não pode ser substituído, porque vai alterar o seu valor sintático. Isso aqui é falso. Por exemplo, refere-se ao exemplo de posicionamento de observação. Volto aqui, né, de novo. E cadê? Aqui. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, é a paisagem de forma diferente de outra que esteja na rua. Ele fala, refere-se ao exemplo de posicionamento de observação. Verdade. Então aqui a gente tem a ordem FVFV. Cadê? FVFV. Letra E, o gabarito. Essa aqui já foi um pouco chatinha.
E toda hora você tinha que voltar lá, no texto, ler e tal. E exigia um pouco de gramática, exigia que você conhecesse um pouco de conjunções. Vamos lá, alternativa, questão 3. No texto acima, o trecho "A paisagem observada será bem mais extensa" refere-se ao fato de que a paisagem observada será mais intensa, viva, próxima, permanecer. Ah, tá. É porque esqueci de grifar. Então ele meio que queria tipo um sinônimo para essa palavra aqui extensa, que sendo curto e grosso, longa e ampla. Pô, não tem muito segredo. A banca da IBFC, quando ela quer fazer uma prova fácil, ela vai fazer uma prova fácil. Quando ela quer dificultar a sua vida, ela vai dificultar a sua vida. Então, sem segredo, curto e grosso. 4. No trecho, a paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Assinale a alternativa que apresenta relação de sentido entre as orações acima. Bem, a gente tem aqui a oração observada será bem mais extensa. Aí a gente tem a parte 1 e a gente tem aqui a parte 2. Vou separar aqui por colchões. Do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Bem, comparação? Sim, de cá. Gabarito letra A. Condição? Não, não tem nenhuma condição. Finalidade? Finalidade também não. Causalidade? Também não. Concessão? Também não. Então, você vê que está bem explícito que é uma comparação. Você nem precisa pensar muito. Então, 4, letra A. 5. Portanto, ao observar determinada paisagem, é importante considerar sua posição em relação a ela. Assinale a alternativa que se remete o pronome ela. Cadê? Portanto, ao observar determinada paisagem, é importante considerar sua posição em relação a ela. Considerar o quê? Sua posição em relação a ela. Em relação ao quê? A paisagem. Então, aí já está aqui, né? A observadora, observa, nem tem essa palavra aqui. Observadora, posição, paisagem. Aqui, a paisagem. De cara. Porque, cadê? Relação a alguma coisa. Em relação à paisagem. Sem muito segredo também. Gabarito letra C. Agora uma questãozinha boa, assim, né? Que realmente você tem que, tem que pensar um pouco mais. 6. Em relação ao uso ou não da crase, analise a frase abaixo. Desculpa aqui. Às terças-feiras iremos à aula de judô que fica a poucos metros daqui. Bem, como aqui é uma data específica, em datas específicas, nós usamos o a craseado. Sempre. Sempre que você tiver uma data específica, determinada, exata, sempre vai ter crase. Iremos à aula. Quem vai a algum lugar. Então, iremos à aula. De judô, que fica a poucos metros daqui. O A não vai ser craseado porque a gente não usa crase antes de pronome, antes de advérbio. Antes de advérbio e também de palavra. ah, Quando a gente tem um A singular perto de um pronome definido pluralizado, a gente não vai ter crase. Por exemplo, aqui ó, a gente tem a poucos. Não faria sentido botar fica as ou aos poucos metros daqui. Então, a poucos metros daqui. Então, a ordem fica acraseado, preposição normal, que é aqui acraseado, preposição normal. Bem, essa questãozinha aqui já foi um pouco mais interessante. 7. Em relação à concordância, analise a alternativa incorreta. Cuidado, a gente está mais acostumado a marcar a alternativa certa. Então, quando a gente vê que é a incorreta, a gente meio que dá essa bugada no cérebro.
Então vamos lá. Hoje havia menos cadeiras na sala, certo? É proibida a entrada, tá certo também. Por quê? Porque a expressão é proibido, é necessário, ela vai concordar com o sujeito determinado pelo artigo. Então, um exemplo aqui, informação adicional. Informação adicional. Se eu tivesse aqui, é proibido entrada. Isso aqui também está certo. Por quê? Porque o que é proibido? É entrada. Entrada é proibido. Então, como eu não tenho um artigo generalizando o, o sujeito feminino entrada, a expressão é proibido vai ficar invariável e a concordância prevalece no masculino. Então, sempre que a gente tem aqui uma preposição, ah, desculpa, preposição não, um artigo e um numeral que especifica o gênero sendo feminino, a expressão é proibida, é necessário, vai concordar com esse numeral e artigo, pronome também, contanto que caracterize o sujeito, o gênero do sujeito. Então, letra B está certo. C. Nesta manhã ela estava meia sonolenta. Meia. É um pouco. Esse meia é um pouco mais chato. Porque assim, a gente tem meia 50-50. 50%. Então, tipo assim, nesta manhã ela estava metade sonolenta. Então, não. O certo é meio. É um pouco estranho, mas é porque isso aqui é um advérbio invariável que significa um pouco, ou então o certo seria nesta manhã ela estava meio sonolenta, um pouco sonolenta. Então a errada é a C. A planilha anexa contém o relatório de ontem. Bem, a palavra anexa vai concordar em caso semelhante com a letra B. A palavra anexa ela vai concordar em gênero e número com o sujeito. Então, se tivesse aqui, deixa eu ver, pensar aqui um exemplo, o livro, o livro, o livro anexo contém informações. Então, assim, tá vendo? O termo anexo concorda em gênero e número com o sujeito. Se tivesse assim, os livros anexos contém informações. Aí, como disse, concorda em número e pessoa. Então, aqui, é permitida a venda de mercadorias. Mais uma vez, é o mesmo exemplo que você tem aqui, a mesma impressão. É proibida, é permitida, é proibido, é permitido, é necessário. Tudo isso vai valer a mesma regra do sujeito sendo determinado em gênero e pessoa. Então, aqui. O que é permitida? A venda de mercadorias. A frase só está intercalada. A venda de mercadorias é permitida. Está aqui o artigo e meio que generalizando, né, o sujeito, dizendo que a venda é um substantivo feminino, por isso que a expressão é permitida, vai concordar com ele. Então, a gabarito da 7 é a letra C. Próximo. Bem, é porque aqui no aplicativo que eu uso não dá para colocar imagem, mas a tirinha ela é bem simplesinha, dá para fazer de boa, sem nem precisar ler. Em relação à leitura da tirinha, a moça diz que ele não acertou. Bem, a tirinha é tipo assim, o cara se declarando, né, para a mulher, ele fala: abrace-me, beije-me,
nunca deixe. Aí ela vai lá, né, e fala assim, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Então tá. Em relação à leitura da tirinha, a moça diz que ele não acertou todos os pronomes. Não, ele acertou. Abrace-me e beije-me. Porque aquela regrinha clássica, né, que todo mundo sabe, da colocação pronominal, né, que não inicia a frase com pronome oblíquo. Todo mundo sabe disso, né, mas pouca gente sabe na hora de fazer as questões hardcore, todo mundo só lembra disso, né? E acaba errando as questões. Porque colocação pronominal é um assunto muito desafiador. Vou trazer futuramente aí umas questões bem hardcore e vocês vão ver que não é só lembrar disso não. Mas vamos lá. Ele errou esse aqui, ó. Nunca deixe. Por quê? Porque aqui a gente tem o nunca. O nunca é um advérbio negativo, expressa a negação. Então, quando a gente tem preposição, algumas conjunções, advérbio, dentre outros, ele vai atrair esse pronome, ou seja, vai ficar na mesóclise. O certo seria nunca me deixe, e não a ênclise, que é no caso que está aqui, né? Nunca deixe. Isso aqui está errado. É nunca me deixe. Então, ele errou nisso. 9. Cara, já foi quase 50% das questões. Eu acho que nem deu 10 minutos de vídeo aí. 9. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome, a conjunção mas pode ser substituída por. Bem, a conjunção mais é aquela conjunção adversativa, clássica. Mas, porém, contudo, tanto, todavia. Tem outros, mas esqueci agora, né? Acho que tem uns 8 conjunções adversativas. Contudo, porém, aqui, ó, de cara, letra A. Entretanto, sim, mas o pois ele pode ser a depender. Eu não vou estender muito, né? Mas o pois pode ser explicativo ou conclusivo, mas vai depender. Futuramente, eu vou trazer umas questões assim de conjunção e vou explicar quando ela vai ser explicativa e quando ela vai ser conclusiva. Todavia, sim, portanto, não. Portanto, é conclusivo. Por conseguinte, e assim também são conjunções conclusivas. Porquanto é uma conjunção adverbial causal, não é nem coordenada. Todas essas aqui são conjunções coordenadas, porquanto é uma conjunção subordinada adverbial causal. E esse que, não vou nem entrar em detalhes, porque o que pode ser uma porrada de coisa. Pode ser conjunção expletiva, pode ser pronome relativo, pode ser conjunção subordinada, pode ser expressão expletiva, pode ser um bocado de coisa. 10. Dá para acertar o pronome? O uso da palavra sublinhada pra trata-se de linguagem escrita formal usada em tirinhas e linguagem que pode ser usada em informativos científicos. Você é louco? Você vai escrever uma tese lá, um doutorado de física e vai dizer que a fórmula do sorvetão é para calcular a velocidade ou para calcular a velocidade? Então, não. Linguagem infantil e coloquial? Não. Linguagem escrita coloquial e informal? Sim. Escrita formal assim, porque não é formal não. Ela é informal. É porque eu acabei lendo errado. Ela é informal. Informal, coloquial. Escrita coloquial é o português falado no cotidiano. Agora, a escrita formal é aquela escrita dos livros que a gente lê. Por falar nisso, esse aqui é a gramática que eu tenho do Segala. Bom livro. Tem outros dois aqui também, né? Mas vamos focar aqui. 11. Assinale a alternativa correta em que o termo vencedor é um substantivo. Ela ganhou o prêmio vencedor. O prêmio vencedor. Vencedor aqui caracteriza o prêmio. O vencedor foi o que ganhou também a última corrida. Vou pular.
O prêmio será do trabalho vencedor. Mais uma vez, vencedor caracterizando o trabalho. O melhor será o participante vencedor da disputa. Cadê? Quem é que será o participante vencedor da disputa? O melhor. Mais uma vez, vencedor caracterizando participante. E temos aqui o aluno vencedor. Bom, agora sim. Será aquele que acertar o resultado do problema. Quem é que será aquele, tanana? Quem é que será aquele que acertar o resultado do problema? O aluno vencedor. Eita, pega, o que que eu fiz aqui, mano? Mano do céu. Caraca, mano. Desculpa aí, galera. Deixa eu apagar aqui, rapidão. É porque eu dei um Ctrl C aqui sem querer. E aí eu acabei copiando todas as questões da prova. Caraca, mano. Que chibata. Calma aí, calma aí. Aqui. Vou apagar. Bom. Ih, rapaz. Enfim, acho que isso aqui é a letra E. Peraí. Deixa eu coisar aqui rapidão. Acho que estava aqui o aluno vencedor. O aluno vencedor. Desculpa se não tivesse. Aqui. Aqui é o Ctrl B. Aprendi estudando informática. Aí a gente tem aqui o vencedor foi o que ganhou também a última corrida. A gente vê aqui, ó, que esse aqui é o sujeito. E a gente tem aqui, ó, que o aluno vencedor é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Aluno. Esse o aqui é um pronome demonstrativo e esse vencedor aqui é um adjetivo que caracteriza um. Então, vencedor aqui, ele é também um adjetivo que está compondo o sujeito. E a gente tem aqui, ó, o vencedor foi o que ganhou a última corrida. Esse o aqui, mais uma vez, é um pronome demonstrativo adjetivo. E o vencedor é o núcleo, que é o sujeito, substantivo. Então, aqui é o nosso gabarito, letra B. 12. Questão de regência verbal. Analise as afirmativas abaixo em relação à regência verbal. Visamos ao sucesso sempre. Visar, com o sentido de almejar, é sentido, sentido de almejar é VTI, verbo transitivo indireto. Visar, no sentido. Cadê? Aqui. Sentido de mirar é VTD. Verbo transitivo direto. Ou seja, tipo assim, o caçador. É porque assim, coloquialmente, assim, né? No português meio que falado, a gente usa meio que fala assim, né? Tipo assim, o caçador mirou no alvo. Não é assim que eu mesmo falo assim, né? Mas gramaticalmente está errado. O certo é você mirou o alvo. Tipo, o caçador mirou o alvo, não mirou no alvo. E tem também no sentido, visar no sentido de assinar. A mulher lá, sei lá o que, visou o passaporte, que também é transitivo direto, de assinar. Então, tá certo. Chegamos para o local indicado no mapa. Bem, a preposição para não é a preposição correta para o verbo chegar. Quem chega, chega a. O certo é chegar a. Esse a aqui é uma preposição. O certo seria chegamos ao local. Seria certo. Bem, eu não vou escrever aqui, né? Então tá. Os treinadores físicos e médicos assistiram o jogador contundido. Bem, assistir no sentido de auxiliar, sentido auxiliar é VTD, verbo transitivo direto.
Agora, no sentido de assistir, hum, sentido de presenciar, porque assistir já é manjado, presenciar alguma coisa. E assistir, né? É VTI, verbo transitivo indireto. Ou seja, os treinadores físicos e médicos assistiram o jogador, ajudaram o jogador contundido. Agora, tipo assim, no português também falado, né? A gente não usa muito a preposição quando a gente usa o verbo assistir. A gente fala assim, eu assisti o filme é massa. Mas o certo é assistir ao filme. Porque se você falasse, tipo, eu assisti o filme, o sentido fica tipo assim, eu ajudei o filme. Então, voltando aqui, né, para a questão, a questão tá certa. A gente também tem assistir no sentido de caber, de caber algo a alguém, tipo, assiste ao réu o direito de se defender. Já é outro sentido. E também, tipo, tem também o assistir no sentido de morar. Eu assisto em Brasília e já é a preposição em. Você vê que é bem complexo, questão de regência. Não tem jeito, é só fazendo muita questão, revisando também, que aí você vai pegar. Então aqui a gente tem 1 e 3 como certas. E aqui a letra E. 13. Analise as frases abaixo. Depois do... Cara, tá gravando. Analise as frases abaixo. Depois do exame, vocês estarão aptos. Quem está apto? Está apto a... Deixa eu escrever aqui. Apto. Putz, desculpa. Perdão. Apto. A para. Vocês estarão aptos a ou para dirigir. Aqui nas alternativas, ele deu para, já elimina. Apto de, não, elimina. Apto como, nunca vi isso. Apto por, também não. Então a gente só tem aqui, já, eliminou tudo, letra C. Aquele era um problema fácil de se resolver. Bem, quando a gente tem aqui, aquele era um problema fácil. Isso aqui é uma função, não, isso aqui é um problema fácil. Desculpa, isso aqui é um predicativo do sujeito. Esse aqui é um predicativo do sujeito, automaticamente isso aqui é um complemento, esse aqui, o que vai vir depois vai ser um complemento nominal. A expressão fácil é fácil de ou fácil para. Por exemplo, isto é fácil, isto é fácil para se resolver. Isso aqui está certo. Mas também, isto é fácil de se resolver. Também está certo. Eu vou fazer aqui. Então, se aqui tivesse fácil para se resolver, também estaria certo. Próximo. Pô, agora questão de texto, velho. Pô, detesto. Detesto questão de texto. Leia o texto abaixo e responda as questões. Cusco. Cusco, que na linguagem quechua, língua indígena local, significa umbigo do mundo. É uma pequena cidade do Peru situada no Vale Sagrado dos Incas, no alto das Cordilheiras dos Andes. O local que atrai turistas de todas as partes está localizado em região de clima seco e frio, o que ajuda a preservar. Calma, clima seco e frio. O que ajuda a preservar construções dos antigos povos incas, que se misturam com prédios de estilo colonial. As ruínas de Cusco, cidade que foi nomeada pela Unesco em 1983 Patrimônio Cultural da Humanidade, são o que mais chama a atenção de turistas.
Vários templos, palácios e fortalezas centenárias estão espalhados pela cidade. Os incas acreditavam que quanto mais perto do céu e do sol, mais feliz o povo seria. Por isso, as casas e os vilarejos da cidade são perto das montanhas. A, assinale a alternativa correta em relação ao texto que se define como sendo gênero textual. Cara, quando o assunto é quando o assunto é discursos de linguagem, tipos de linguagem, eu sou muito cru nisso, porque geralmente não poucos concursos assim no geral cobram esse assunto, poucos mesmo. Mas assim, eu sei básico. E assim, você vê que isso aqui é uma reportagem, né? Porque ele fala da linguagem, assim, question, né? Dá vários exemplos, descrição, enfim. Assim, né? Você também vê as alternativas, né? Trata de um acontecimento corriqueiro cotidiano. As alternativas meio que é nada a ver. E aí, enfim, curto e grosso, né? Porque eu também não sei explicar muito, mas é uma reportagem. B ou E. A 15 eu não trouxe, porque, como eu falei, eu sou um pouco cru, mas eu acertei a questão por saber um pouco, mas não sou muito bom em explicar esse assunto, né? Então, eu tirei. 16. Assinar a alternativa incorreta. Mais uma vez. Fique esperto. Cusco foi nomeada Patrimônio Cultural da Humanidade. Sim, isso aqui é verdade. Só você voltar lá no texto e ver. A pequena cidade do Peru fica situada em região de clima frio e seco, se eu não me engano. Frio e seco. Bom, isso aqui também é verdade. Para os incas, quanto maior a altura, mais a felicidade é proporcionada. Bem, é porque eles falam aqui, né? Os incas acreditavam que quanto mais perto do céu e do sol, ou seja, quanto mais alto assim, né? Mais feliz o povo seria. Então, sim, isso aqui também é verdade. As construções são preservadas pelos antigos incas. O umbigo do mundo fica no alto da Cordilheira dos Andes. A umbigo do mundo, Cusco, é uma pequena cidade do Peru situada no Vale Sagrado dos Incas, no alto da Cordilheira dos Andes. Aqui, no alto da Cordilheira dos Andes. Então a gente fica com a falsa, né? A letra D, que é mentira. Ele fala que os incas que preservam as construções. Mas é mentira, porque ele fala aqui, ó, o local está localizado em uma região de clima seco e frio, o que ajuda a preservar as construções dos antigos povos. Ou seja, não são os incas, é o clima seco e frio que ajuda a preservar as construções, não os incas diretamente. Então, por isso que é mentira. Resposta, letra D. Leia o trecho no texto. O local, que atrai turistas de todas as partes, está localizado em região de clima seco e frio, o que ajuda a preservar construções dos antigos povos incas que se misturam com prédios de estilo colonial. Assinale a alternativa incorreta. De novo, ó. De novo, pedindo incorreto. Acho que já é a terceira questão, já a quarta. Pede isso. Em relação às palavras grifadas. O local. O local retoma Cusco. O local, que atrai turistas. Tem que voltar. Mas é porque aqui, ó. Cusco. Tananana, o local. Sim, isso aqui é verdade. O local que atrai turistas. Que retoma local. Que é uma preposição, é um pronome relativo. Que retoma o nome local. Verdade. Indo mais além, né? Exerce a função sintática de sujeito. Que atrai turistas? O local, né? Enfim. C. Está localizado em região de clima seco e frio, o que ajuda a preservar
O que retoma localizado em uma região de clima seco e frio. Está localizado o que ajuda a preservar? Localizado em uma região de clima seco e frio. Ah, lembrei. Essa questão aqui, a 17, ela foi anulada. Ou seja, vamos ver o porquê. Eu não entendi muito essa letra C, mas eu acredito que ela não retoma isso aqui. Mas vamos ver por que essa questão foi anulada. É D. É porque essa C me deixou um pouco bugado. Mas, enfim. D. Os antigos povos incas que se misturam, que retomam antigos povos incas. Será? Cadê? Tananã. Aqui. Que se misturam. Antigos povos incas que se misturam. Antigos povos incas. Aqui. O que ajuda a preservar construções dos antigos povos incas. Aqui, olha essa expressão aqui. Essa expressão aqui, construções dos antigos povos incas. Ctrl B. Ctrl negrito. Dos antigos povos incas. Isso aqui, ó. Dos antigos povos incas. Isso aqui é o adjunto adnominal. E o pronome relativo, ele vai substituir, retomar um nome. E que nome é esse? Construções. Ele retoma construções, não dos antigos povos incas, que é o adjunto adnominal. Não. Então isso aqui, ó, é mentira. É falso. E aí ele vê aqui, os antigos povos incas que se misturam, que retoma se misturam. Não, é mentira também. Porque que se misturam está depois do pronome relativo. E o pronome relativo, ele vai substituir um substantivo que veio antes, sabe? Então, a gente tem duas questões falsas e ele pede a incorreta. Então, isso aqui anulou a questão. Nossa. 18. Vários templos, palácios e fortalezas centenárias estão espalhados pela cidade. A palavra sublinhada pode ser substituída por curto e grosso, né? E você vê as alternativas e tipo, saudáveis, corpulentas, musculosas, energias, forças morais, tipo, pô, não tem nem o que falar, né? É a letra C. Fortaleza, né? Fortes, os fortes. E construções fortificadas. Ao gabarito. Mano, a banca IBFC, ela é bem famosa por ter questões relativamente fáceis, né? Mas, se eu não me engano, a prova da PM do Paraná foi a IBFC. E não veio tão bestinha assim, não. Porque ela também sabe fazer umas questões bem difíceis, né? Mas, assim, geralmente, né, são questões muito fáceis. Próximo. 19. Em relação ao uso dos verbos, analise as frases abaixo. Se eu, ó, a gente já tem aqui o se. Esse se, ele geralmente vai pedir que o verbo seja conjugado no subjuntivo. Então, eu canto, presente, cantasse, subjuntivo, né? Cantei, pretérito perfeito, não. Canto, presente, não. Aí a gente já eliminou A, C e E, ficando com a letra D e a letra B. Aí aqui ó, a gente já tem meio que inscreveria e inscreveria. Então nem adianta meio que analisar, né? Porque a banca meio que deu uma facilitada. Então, se eu cantasse bem como você, inscreveria-me em um concurso. E cantasse, pretérito, cantaria futuro. Futuro do. Putz, esqueci, desculpa. Porque aqui você tem que meio que respeitar, né, o paralelismo
paralelismo, sabe? Tipo, se eu cantasse bem como você, inscreveria-me em um concurso e cantasse para que todos me ouvirem ainda. Então, não, tá? As duas aqui estão erradas. Então a gente vê aqui que a certa é a letra D. É porque, gente, desculpa, eu trouxe essa questão aqui, né? Porque, pô, eu fiz lá, acertei. Mas verbos também, quando a gente fala de conjugação do tempo verbal, eu sou muito cru nesse assunto. Então, assim, eu sei algumas coisas. Bom, acertei, né? Ainda bem, né? Porque eu detesto errar. Então, assim, trouxe, né? Só para que talvez, né? Possa ajudar a informação que eu te passei da frase respeitar o paralelismo, sabe? Então, isso aqui é meio que um bizu. Desculpa pela explicação lixo, mas desculpa aí, né? Último. Em relação à ortografia das palavras sublinhadas, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez ele pede a incorreta. Pô, o UFC tá brincando. A autoestima do garoto ficou ainda mais abalada. De cara, letra A é incorreta. Por quê? Porque auto é um prefixo que você não vai usar o hífen. Você não usa hífen na palavra auto. Agora, a não ser que você achasse um radical em que ela também começaria com a vogal O. E quando você tem um radical, um prefixo e um radical, ou dois prefixos junto, e esse radical, esse prefixo, termina com a vogal, e o radical ou outro prefixo também inicia com a mesma vogal que finaliza, eles vão ser separados pelo hífen. Então, aqui o certo seria autoestima, sem hífen, e não autoestima. Ficou faltando muita infraestrutura nos construtores mais novos. Bem, muita gente acha que o certo é infraestrutura com hífen, mas está errado. Já foi certo há um bom tempo atrás, né? Mas depois que os gramáticos estudarem e tal, aí ficou como infraestrutura sem hífen. Micro-ônibus, aqui, o que eu falei, a explicação da letra A. A gente tem aqui um prefixo micro e um radical, palavra, né? Ônibus. A palavra micro, ela termina com a vogal O e ônibus começa com a mesma vogal O. Então, por isso que eles são separados pelo hífen. Todos ficaram temendo um contra-ataque. Mais uma vez, contra é o prefixo terminando na mesma vogal que inicia a palavra. O ex-prefeito. Bem, geralmente o prefixo ex, ele sempre vai exigir o, o hífen, mas em alguns casos não vai ter. Mas isso já é um critério bem mais avançado, assim. Já são as questões, uns detalhes bem mais específicos. Enfim, futuramente vou trazer umas questões mais hardcore. E com isso, né, elas resolvemos todas as questões do último concurso do IBGE 2023. Bem, para quem não sabe, eu comecei a gravar uns vídeos, né, de resoluções de questões voltadas para o concurso do IBGE, né, que eu também vou prestar. E, gente, vou dizer aqui para vocês, não se iludam com as provas anteriores. Por quê? Porque essa banca, é a banca da IBFC. A IBFC, ela é totalmente diferente da FGV. A FGV, ela tende a ser mais conteudista. Ou ela pode ser uma prova, nunca se sabe, né? Pode ser uma prova que busque te cansar, sendo muito, sendo muito textual, com
várias questões, por exemplo, vão ser 20 questões. Aí pode separar, tipo assim, 5 grupos de 4. E cada um desse grupo vai ter um texto grande, médio, e você vai ter que ficar respondendo baseado nesses textos, as 5 questões. E você responde 5 e volta mais 5. Não necessariamente pode ser assim, mas ela também tende a ser assim. Então, o bom da banca FGV é que ela, além de ser um pouco conteudista, ela é bem direta. Ou seja, ou você sabe ou não sabe gramática. A última prova da PM de São Paulo que eu fiz foi a banca da FGV. Das 20 questões, eu acertei 18. Errei duas. Não lembro qual foi as que eu errei. Nem cheguei a corrigir a prova também. Só, assim, corrigi só meu gabarito. Mas vou trazer várias questões da FGV para a gente meio que ter uma certa familiaridade com os tipos das questões também, né? Pra ajudar aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Resolvemos aí, né, as 19 questões e futuramente trarei mais questões hardcores. E aqui, né, vamos ser humildes. Não atribui muito conhecimento nesse tipo de questão. Elas são boas questões para revisar, para quem está começando agora. Desculpa se falei isso e você sentiu certa dificuldade. Mas se você sentiu certa dificuldade é porque provavelmente você é iniciante e está começando agora nos estudos. Mas, enfim, espero que essa resolução aí tenha te ajudado, né, com alguma coisa. Fico por aqui. Valeu.